Olá, boa noite. Muito bem, hoje eu estou aqui para falar mais um pouquinho dos aprendizados do meu estágio, da minha vivência numa escola montessoriana. Então, não deu para fazer hoje na metade do dia, como eu fiz ontem e anteontem, mas eu não quis deixar acabar o dia sem passar por aqui. Então, hoje foi um dia muito especial porque teve um passeio e eu fui também, participei desse passeio e a gente teve várias vivências interessantes. Então eu queria trazer aqui os aprendizados. Também dizer que foi muito bacana ter passeado junto com o meu filho nesse passeio e que a gente tinha colocado como seria um desafio, né, da gente conseguir cada um ficar na sua turma, eu na turma que estou trabalhando, observando, e ele na turma dele. E deu tudo certo, combinados são maravilhosos e funcionam muito bem e a gente combinou direitinho e foi super bacana. Bom, quando a gente chegou na escola, cada criança que foi chegando foi orientada a colocar a sua bata e isso é uma coisa bem legal. Essa escola não tem uniforme. Por que, Isa? Como assim a escola não tem uniforme? Porque a escola entende que a gente aprende a tomar decisões quando criança, justamente tomando decisões. E das possibilidades de tomar decisões para uma criança, escolher qual roupa vai usar, é algo que na maioria dos casos é possível. Se eu coloco o uniforme, eu tiro essa possibilidade de tomada de decisão da criança. A criança já não pode escolher muitas coisas, pelas razões óbvias, de ser ainda imaturo, de não ser o tomador da decisão de algumas coisas, né? Agora, se até a roupa que ela for usar já tivesse sido escolhida por alguém, ela perde também essa capacidade. O que acontece no processo de tomada de decisão? Cada decisão que eu tenho que tomar, eu tenho as opções fora de mim, eu olho essas opções disponíveis fora de mim, vou lá para dentro de mim, me conecto comigo mesma, com quem eu sou, com os meus gostos, com os meus valores, com as coisas que são interessantes para mim, e volto aqui para fora para escolher. Eu quero esse. E esse processo, várias vezes sendo feito, você vai aumentando o seu autoconhecimento. Você vai se conhecendo cada vez mais, né? Você vai cada vez mais tendo um vínculo forte com você mesmo, com as suas raízes, com quem você é. E aí você vai tendo cada vez mais habilidade para tomar decisões mais complexas. Então, eu já me conheço, eu sei do que eu gosto, eu sei quem eu sou, eu sei quais são os meus valores, eu sei o que me deixa feliz, eu sei o que me faz bem, né? Porque eu tenho essas possibilidades. Então, a gente busca dar a vez de decidir para a criança. Então, só que quando você vai sair num passeio, o uniforme tem a sua função, que é justamente identificar as pessoas de determinado grupo. Então, nesse caso, se coloca a bata, né? E aí, com a bata, cada criança pode ser identificada com a escola que pertence. Muito bem. Aí, cada criança vestiu a sua bata. Se alguém precisou de ajuda, foi oferecida a ajuda para essa criança. Ajuda não significa fazer pela criança. Ninguém teve a bata colocada pelo professor. Lembrando que a idade dessas crianças é de 3 a 6 anos. Ninguém. Simplesmente, quando a criança não conseguiu colocar a sua bata sozinho, o professor orientou. Quando a criança não conseguiu abotoar aqueles 4 botões que tem aqui na bata, o professor também, ela ia pedir ajuda para o professor então ajudava ali colocando a pontinha do botão para que ela conseguisse passar para o outro lado, né? Em algum momento uma criança colocou a bata ao contrário. A professora convidou a criança a olhar no espelho, que também tem em sala de aula montessoriana, para que ela se visse. Olha, veja, está tudo bem com a bata que você colocou? Dá uma conferida, dá uma olhada. Então não tem, eu fico pensando, em algumas escolas tradicionais pode até acontecer do menino, ó, o jeito que colocou essa bata, menino, não, vem aqui, arranca a bata do moleque, bota de volta, bota do jeito certo, né? Normal na nossa cultura. Em casas, muitas vezes a gente faz isso, acontece isso. Não, é um respeito tão gigantesco pela criança, né, que ela é convidada a olhar no espelho para que ela mesma encontre o que foi de, talvez, né, equivocado que ela fez ali, que ela pode fazer novamente e reparar, né? Por isso também começa-se antes, né? Porque cada um vai colocar a sua bata, vai ali se aprontar e tal. Bom, outra coisa que é legal. Como cada um vai fazer, é muito mais rápido se o adulto fizer. Então, começa-se com um tempo que permita que cada um faça. E outra coisa interessante, que reforça toda a minha teoria. Eu tenho uma teoria que é a seguinte.
O caos das crianças no coletivo só acontece quando elas estão desocupadas. Se as crianças estiverem ocupadas, se ela tiver o que fazer, não tem caos. Então, se eu, adulto, arranco a camiseta de todo mundo e boto a bata em todo mundo, acabou, em 5 minutos tem caos. As crianças correm, desesperam, não tem o que fazer, hoje é passeio, não tem atividade. Quando cada criança está envolvida em se trocar, em se preparar, em ficar bem para o passeio, ela está em atividade, ela está em desenvolvimento. Não tem caos. A criança está ocupada em colocar a bata. Em abotoar 4 botões. Você já viu o tempo que demora para uma criança de 3 anos abotoar 4 botões? Ela está ocupada, ela está se desenvolvendo, ela está desenvolvendo coordenação motora, ela está desenvolvendo o autocuidado, ela está desenvolvendo, né? Ela está se cuidando. Então, quando você tem uma criança envolvida, por exemplo, no preparo do seu lanche, na lavagem do seu talher, do seu copo e do seu prato, ela não está desocupada. Se criança não está desocupada, não tem um monte de criança junto desocupada, não tem caos. É por isso que o caos que a gente costuma ver nas escolas comuns, quando tem passeio, aquela gritaria, aquela loucura, na hora da chamada, aquela loucura, aquele desespero, porque as crianças estão sem fazer nada, isso não tenho visto acontecer nas escolas montessorianas. Tá? Eu já tive em escola montessoriana lá em São Paulo durante a formação nas aulas de demonstração e agora estou vivendo a vida real mesmo, que não é nada de demonstração, é prática aplicada e eu tenho percebido isso. É muito interessante isso, muito interessante. Bom, com todos prontos, né, a guia falou o seguinte: vamos levantar as hipóteses? O que será que vamos ver neste lugar que vamos visitar? Olha que interessante, né? E aí a gente começou a ter as crianças falando do que elas acreditam que vai ter no lugar visitado, o que elas acham que vão ver, né? Então é muito legal. Karine, a partir da idade que ele consegue de alguma maneira ajudar nisso, tá? Então, lavar seus utensílios também, Debinha, a partir da idade que consegue. Tem criança com 1 ano que corta a própria fruta, que já começa a lavar seu próprio recipiente. É muito cedo. A gente subestima demais, demais a capacidade e o interesse das crianças. Eles adoram fazer essas coisas. É muito bacana. Então, foi o levantamento de hipóteses antes de sair. Olha que interessante. Não se faz um passeio, uma visita, sem pensar naquilo antes, sem saber qual é a expectativa, o que a gente acha que vai ter. Depois disso, né, a gente teve o momento da chamada, né? E o momento da chamada é um negócio que nas escolas, a maioria das escolas, não é para criança, é para a escola e para o professor ter o controle da presença, simples assim. As crianças ficam tudo gritando, feito louca. Quem nunca viu o professor desesperado na hora da chamada porque fala e a pessoa chamada não escuta? Porque as pessoas estão todas loucas, 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 gritando, porque estão desocupados. Sabe como foi a chamada hoje, que iam para o passeio? Cada criança tem uma ficha com seu nome, 3 a 6 anos, escrito em letra cursiva. E a criança, então, precisa identificar entre todas as mais de 20 e tantas fichas qual é a do nome dela. Ou seja, ela está aprendendo, ela está identificando, ela está com desenvolvimento ali do visual, ela está com desenvolvimento de tudo que você pode imaginar em relação à escrita também, né, do próprio nome, que ela vai reconhecendo ali como é feita e tal. Reconheceu, ela pega e coloca num painel específico para isso o seu nome ali, como se fosse um envelopinho plástico transparente para a criança. E aquilo ali é a chamada. Como hoje eles estavam super empolgados, né, porque eles iam passear, a guia fez o seguinte: nossa, hoje vocês estão tão empolgados que vocês não colocaram os nomes lá nas chamadas. Vem aqui que eu vou fazer a chamada. E começou, né, a perguntar. Olha só, aqui eu tenho uma ficha do nome de uma criança que começa com o som, né? Fez assim. Quem tem um nome começando com... Aí as crianças falam Flávia, Felipe, enfim, né? Fábio. E aí isso, depois do vem o E. Felipe, isso, é o Felipe. Aí o Felipe pega a ficha dele, vai lá e coloca no painel. Aqui na minha mão eu tenho o nome de uma criança que começa com G. Depois do G
Aí as crianças, né? Gabriel, Gustavo, Gisele. Depois do G vem o U. Gustavo, todo mundo tal. Aí a criança pega e leva a ficha dela. E aí fica todo mundo de volta esperando qual é o próximo que ela vai falar. Então, o momento da chamada é um momento dinâmico, de aprendizagem, de reconhecimento de letras, de sons das letras, de formas das letras, né? De novo, a criança é protagonista, a criança é ativa. Não existe alguma coisa que é feita só para os adultos, só para o professor ou só para a escola. É feito para a criança. Tem que ter um aproveitamento de oportunidade de aprendizagem. Não se desperdiça oportunidade de aprender. Então, é muito interessante. Depois, quando a gente foi efetivamente, né, para o passeio, entramos todos nos ônibus, cada criança estava com seu assento, que os pais levaram para encaixar no ônibus, foi ali, se sentou, colocou seu cinto de segurança, quem precisou de ajuda pediu e foi ajudado, né? Mas é sempre estimulado que as crianças sejam autônomas, independentes, que elas façam as coisas por si mesmas. Isso é maravilhoso, né? E aí, passado esse momento, chegamos lá no destino do passeio. Bom, teve uma criança que por alguma razão teve um pouco de medo, de insegurança e se pôs a chorar lá no passeio. E não é típico, né? As crianças terem isso, ainda mais em passeio, as crianças geralmente ficam muito felizes. E esse menino também ficava antes, mas por alguma razão hoje não estava legal e começou a chorar. E aí foi conversado, foi falado com ele, foi oferecido o apoio que ele precisou. Em algum momento foi pego no colo. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, se eu pegar esse menino no colo, todo mundo vai querer colo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É um trabalho tão rico de formação de ser humano que as outras crianças olharam o menino no colo e não tiveram desespero. Também quero, também quero. Não! Eu imagino, claro, isso eu não sei, né, é suposição, mas eu imagino que elas já devam ter estrutura para falar, coitado, não tá bem, olha, tá precisando ficar no colo, o que será que tá acontecendo com fulano? Sabe? Porque realmente elas não se desesperaram porque tinha alguém no colo, sabe? Então, é muito legal, é muito interessante e é muito bonito de ver como as coisas acontecem numa escola montessoriana. Outra coisa legal. Geralmente, nesses passeios, as crianças vão fazendo coisas, né, que não é permitido. Por exemplo, passar o pé pela grade, passar, né, não sei o quê. E aí, as guias simplesmente dizem assim, fulana, nós não passamos o pé nessa grade, nós andamos por aqui. Com respeito e tudo funciona. É muito legal, porque tem sido feito um trabalho desse, de valores, de princípios, de cidadania, de educação. Desde o começo, é sempre assim. Porque a gente, se você parar para pensar, a gente não respeita normalmente as crianças por cultura. E aí a gente quer crianças respeitosas. A gente fala, fulano, tira o pé daí. Onde é? Não é para pôr o pé aí. Eita, menino, onde é que é? Sabe? A gente nem percebe que estamos, né, desrespeitando as crianças. Então, outro momento, a menina foi por um caminho que não era para ir. Fulana, nossa turma está indo por aqui, ó. É por aqui que nós vamos agora. Sabe? Com respeito, com uma coisa assim, é muito interessante, gente, é muito interessante. Claro que eu estou falando de crianças que já estão neste processo. Não vai tentar fazer isso com uma turma de 30 e poucas crianças que não estão assim, que não vai funcionar, tá? É simples assim. Isso tudo são com crianças que já passaram pelo processo ou que não precisaram passar, né? Do que Montessori chama de normalização. Ou seja, voltar ao seu equilíbrio natural. Cada criança tem o seu equilíbrio natural e quando ela consegue recuperar esse equilíbrio natural que foi perdido por má conduta dos adultos, ou não perder o seu equilíbrio natural porque já foi bem conduzida pelos adultos conscientes que estavam em volta dela, ela tem condições de responder dessa forma que eu estou relatando para vocês. E é incrível, maravilhoso e está sendo uma experiência única vivenciar isso na prática. Então, assim, é o terceiro dia do estágio, eu estou felicíssima, acho que dá para ver, né, encantada de ver na prática essas coisas acontecendo de uma forma que parece utopia, que parece inimaginável, que parece impensável, mas é possível, sabe? É isso que eu quero trazer. Sabe, é outro objetivo que eu tenho de trazer essas coisas sobre a escola montessoriana? É de levantar a demanda. Comecem a pedir nas escolas de vocês, dos seus filhos, a metodologia montessoriana. Porque conforme o mercado vai mudando, né, a gente vai tendo maior oferta disso. Então as pessoas ficam assim, Isa, mas por que não tem tantas escolas assim no Brasil? Não tem mesmo, não tem nem 50.
Se você entrar no site da Organização Montessori do Brasil, você vai ver que não tem 50 escolas dessas no Brasil todo, sabe? Então, é muito interessante a gente ver como a gente não demanda. Nos Estados Unidos tem mais de 4.000 escolas montessorianas, sabe? É muita gente. Então, o que eu quero com essas mensagens aqui? Levar as pessoas a demandar isso. Demanda, vai na sua escola e fala, vocês conhecem o método montessoriano? Dá uma olhada nisso, é bonito, é muito legal, é muito interessante, sabe? Vale a pena, né, você saber como é que é. Ó, a Paula Jordana já estava ansiosa pelo relato de hoje. Eu falei agora há pouco pro meu marido, falei, olha, não deu tempo de fazer de dia não, vou fazer agora à noite mesmo, segura aí que eu já venho, porque eu vou lá fazer o relato, porque talvez tenha alguém que está querendo saber como é que foi hoje. Que bom, né? E a Ana Estrela também, consegui te ver ao vivo, uhul, ela sempre queria e não encontrava, né? Então, é muito interessante a gente perceber as possibilidades dessa educação. É possível educar com amor, com respeito, com afeto. Não precisa ser a ferro e fogo, né? A gente pode fazer diferente. A gente tem condições de fazer isso. A gente é inteligente, gente. A gente não é bicho para tratar igual bicho. Às vezes a gente trata igual bicho sem querer, tá? Não tô julgando ninguém, não. É por cultura. A gente aprendeu assim e vai indo, né? Mas a gente consegue fazer diferente. E isso me deixa muito, muito, muito feliz. E foi isso, né? Então, quando eu tenho as crianças envolvidas com a chamada, as crianças envolvidas com se aprontar, as crianças envolvidas com a sua própria alimentação, eu não tenho caos, tá? Essa é uma dica que eu acho que vale até para escolas tradicionais. Então, assim, começa a demandar, começa a debater com os professores dos seus filhos, começa a debater com as coordenadoras dos seus filhos, começa a debater com as diretoras das escolas dos seus filhos sobre o método montessoriano. Quem sabe assim a gente não gera mais demanda. E aí quando as pessoas me perguntarem, mas Isa, por que não tem mais escolas montessorianas no Brasil? Eu vou poder dizer, mas você demanda isso? Ela vai dizer sim! E aí vai começar a ter. Quem regula o mercado é a demanda. A demanda aumenta a oferta, tá? Então vamos pedir, vamos falar sobre isso, vamos conversar sobre isso, vamos fazer com que as escolas tenham ciência de que é isso que a gente quer, de que é esse tipo de educação que a gente almeja para as nossas crianças, para os nossos filhos, para as novas gerações. Um beijo, fica com Deus e até os próximos vídeos. Não sei se eu vou conseguir fazer relato todos os dias, mas de todo modo, vocês viram que eu estou me esforçando. Hoje não deu ao meio-dia, foi no final do dia. E eu estou colocando todos esses relatos numa playlist lá no YouTube. Então depois tem uma playlist lá, Escola Montessoriana, meus aprendizados, minhas vivências e tal. Então vai lá. Se você perdeu algum, vai lá, assiste youtube.com/isaminatel. Indica para outras pessoas também. É muito interessante, sabe? Para que a gente consiga ampliar esse discurso. Um beijo grande e com qual idade inicia nessa escola? Desde que nasce. Desde que você vai pôr na escola. Um beijo grande e até a próxima. Valeu! Ó, tem gente falando aí, Ana Estrela, eu sempre compartilho no grupo da escola do meu filho. Isso! Vamos compartilhar, vamos compartilhar. Em Vitória, Vila Velha ainda não tem, já teve em algum momento, mas agora não tem mais. Não sei quando vai ter de novo, né? E aumenta essa demanda. Vamos pedir escola montessoriana no Brasil, porque a gente é que regula a oferta. Quando a gente começa a pedir, os empreendedores começam a pensar em realmente fazer, tá bom? Beijo, 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 beijo. É maravilhoso, ó, comidinhas do Gui e do Gu vem falando. Eu comecei a ler depois que você falou. Nós somos da mesma escola, nos grupos das mães da escola, aliás, estão compartilhando. É isso. Beijo grande, gente. Tchau, tchau.